Olá! Chuvas em São Paulo ajudam a aumentar os níveis dos reservatórios. Defesa Civil Estadual ganha repasse de verbas para ajudar atingidos pela cheia no Acre. Será que o El Niño vai se formar agora, no início da nova estação? Está no ar o Tempo Brasil com a previsão do tempo completa para todo o país. O outono começou às 15 para as 8 da noite da última sexta-feira, dia 20 de março. Você vai conferir agora a explicação da meteorologista do Clima-Tempo, Patrícia Moreira, sobre a formação do El Niño e o frio que pode chegar aqui no país neste início de estação. A temperatura tem estado sistematicamente mais alta sobre o sudeste do Brasil. A maior influência de El Niño no sudeste e centro-oeste é com relação à temperatura. Então já está mais alta do que o normal e vai continuar mais alta do que o normal. O que não quer dizer que nós não vamos ter massas polares nem nada disso, mas de uma forma geral você tem menos resfriamento, um aquecimento um pouco maior. O que está se esperando até agora para esse nosso outono e inverno é uma estação com temperaturas na média acima. Na média acima, isso. As primeiras massas polares entram em maio. Então, em maio as mais fortes, Elas, em maio é que a temperatura, de uma forma geral, começa a cair, só a partir de maio. Abril tende a ser mais quente que o normal, mas mais quente para abril, não é o calor de fevereiro. Agora eu te pergunto uma coisa, mesmo que fraco, né, se nós tivermos efetivamente um El Niño a partir de maio, nós não poderíamos ter, na verdade, assim, um enfraquecimento ainda maior, né, dessas massas polares sobre o sudeste? Sobre o sudeste, sobre o sul não. Sobre o sul não, mas sobre o sudeste... Tem outros mecanismos que estão acontecendo na atmosfera que deixam as massas polares menos intensas. Ano passado a gente já viu isso, 2013 foi muito frio o inverno, 2014 já não foi, e agora 15 tem uma expectativa de que a gente tenha maio e julho com 2 meses bem frios. Junho nem tanto e agosto já, a partir de agosto esquentando. Você acompanha agora como o tempo vai se comportar nos próximos dias em toda a região sul. Com a chegada de uma frente fria, a instabilidade atua sobre a fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Na região da Campanha, na região metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha, chove, mas sem grandes proporções. Em boa parte de Santa Catarina e no Paraná, o tempo segue ensolarado e seco. Nos próximos dias, a nebulosidade atua sobre toda a região sul, com risco de chuvas isoladas e de baixa intensidade. Nas regiões mais altas pode fazer bastante frio no fim de semana. O Sistema Cantareira terminou o verão de 2015 com um fevereiro mais chuvoso em 20 anos e com um volume de chuva acumulado em março muito próximo da média histórica e até com chance de superar. A taxa média de elevação do nível de armazenamento vem se mantendo em 0,2 pontos percentuais por dia desde o início de fevereiro. Ainda assim, o volume de água atual ainda não alcança o nível do volume útil, água que pode ser captada sem bombeamento. O nível de armazenamento vem tendo elevações ou estabilidades desde o dia 1º de fevereiro. Que ótima notícia, hein? Falando em chuva, em Cantareira, reservatórios, será que o outono vai trazer água nos primeiros dias para os estados do Sudeste e ajudar nessa crise hídrica? É o que eu te conto agora. A nebulosidade permanece em parte do Sudeste. Em Minas e no Espírito Santo pode chover. O tempo segue firme em São Paulo e no Rio de Janeiro. As temperaturas sobem nos próximos dias, com períodos de abafamento. A nebulosidade toma conta de toda a região, trazendo risco de chuva isolada. E no Centro-Oeste, como o tempo vai se comportar? Veja os detalhes agora. A nebulosidade permanece em toda a região Centro-Oeste, com risco de pancadas de chuva. O tempo fica firme apenas no sul do Mato Grosso do Sul e o calor predomina. Nos próximos dias chove em toda a região.
O frio deve ser sentido no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Entretanto, à tarde faz bastante calor. Foi liberado o repasse de verbas para a Defesa Civil Estadual do Acre ajudar os atingidos pelas fortes enchentes. O repasse de mais de 4 milhões para ações de defesa civil em Rio Branco, no Acre, foi autorizado nesta semana. Os recursos serão usados em obras e no restabelecimento de serviços essenciais na capital atingida pela cheia do Rio Acre. Além disso, o pagamento do Bolsa Família será antecipado em 6 municípios do Acre em situação de emergência, nos meses de março e abril. Quase 37 mil famílias serão atendidas em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Tarauacá, Rio Branco e Chapuri. Você acompanha agora todos os detalhes da previsão do tempo para a região norte do país. Com a intervenção de um sistema de ventos, a chuva cai forte em toda a região norte. A instabilidade permanece nos próximos dias em forma de pancadas isoladas. E na região nordeste, será que os primeiros dias de outono serão ensolarados? Veja nos mapas. Na Bahia, o tempo seco predomina em boa parte do estado, sem chances de chuva. Apenas na porção oeste do estado é que a instabilidade pode se manifestar. O tempo segue instável no restante da região. Nos próximos dias, chove no oeste baiano, no Piauí e no Maranhão. Os baianos podem ter sensação de frio pela manhã, mas o calor predomina em todo o nordeste à tarde. O vulcão Vila Rica entrou em atividade nos últimos dias e isso já preocupa as autoridades locais do Chile. O vulcão Vila Rica, no sul do Chile, que entrou em erupção no início deste mês, antes de se acalmar, voltou a expelir gases e cinzas para a atmosfera numa fase mais ativa. O Vila Rica, localizado perto da estância turística de Pucón, a cerca de 750 quilômetros ao sul da capital, Santiago, está entre os mais ativos na América do Sul. Em 3 de março, uma breve erupção de cinzas e rochas levou à retirada de milhares de pessoas da área próxima. O vulcão provavelmente intensificará sua atividade nas próximas horas, com a expectativa de expelir lava durante a noite, mas não deve acontecer nada grave, segundo informações do Serviço Geológico Nacional do Chile. O Tempo Brasil de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição e outras informações do clima atualizadas do Brasil e do mundo você acompanha em nossa página na internet. Muito obrigado pela sua companhia e que o clima te traga muitos dias bons. A gente se vê. Tchau!